Saudação a todos os irmãos, que Deus tenha nos abençoado esses dias e vamos mais uma vez dar um mergulho na palavra de Deus, indo hoje ao Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12, um milagre muito interessante do Senhor Jesus Cristo. Digo interessante, mas na forma com que foi feito, não comentando sobre o aspecto sobrenatural, que nesse aspecto todos são não apenas interessantes, mas maravilhosos. Mas é muito curioso a maneira como esse drama, que foi um verdadeiro drama que se desenrolou aqui diante do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler então Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12. Diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Nós vamos utilizar alguns dados da passagem paralela a essa que está lá em Lucas 5. Mesma história. Se alguém resumisse essa história, talvez iria se esquecer que tudo começou com a questão de perdão. A única coisa que Jesus falou, quando foi apresentado ao homem, Jesus estava no meio da casa ali, e muita gente ao redor, então os 4 homens que trouxeram o paralítico no leito, não iam ter condições de chegar, tiveram uma ideia criativa. Subiram na casa, e onde tem o teto, geralmente eles não tinham telhas lá, mas apenas o teto, talvez de barro, ou uma mistura de barro com madeira, uma coisa assim para dar sustentação, algum tipo de material, obviamente não concreto armado, mas que dava para eles abrirem com facilidade, ou certa facilidade, um buraco no teto. E assim foi feito, chamavam de eirado. Usavam a parte de cima, inclusive, para orar, para se reunirem, coisas desse tipo. Perto de uma coberturazinha. Então eles abriram um buraco no teto e desceram com cordas o leito onde o homem estava deitado, amarraram o leito com cordas e desceram os 4, certamente cada um numa ponta, segurando uma corda. E lá Jesus estava quando viu aquilo surgindo de lá para cá, talvez já estranhou o barulho e vendo o buraco sendo aberto, o que vai acontecer aí, quando viu, desceram aquele homem
para frente do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, ali estava então uma cena inusitada, Jesus cercado de pessoas, 4 homens lá em cima, debruçados lá para baixo, certamente, cada um segurando, fazendo uma força danada, segurando uma corda, e um paralítico na frente dele, Jesus. Aí ele olha para o homem, eu fico impressionado com isso aqui. A primeira frase de Jesus, a primeira não, parece que única, até o momento. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ponto. O texto já fala da reação dos fariseus, e Jesus sabia, porque ele lia corações, ele lia da reação interna dos fariseus, e falou. Aí então surgiu todo o desenrolar da cena. Mas porque os fariseus maliciosamente pensaram mal no seu coração, nos seus corações contra Jesus Cristo. Vamos ficar apenas na primeira frase do Senhor Jesus Cristo. Estão perdoados os teus pecados. Pronto. Imaginando o pobre paralítico, dia e noite na cama, sonhando em andar, ser útil, viver sua vida normal como as pessoas. Quantas lágrimas ele deve ter derramado naquele mesmo leito, revoltas, tristezas, desilusões, raivas, depressão, angústia, tudo. Ele ouve falar de Jesus, pede ajuda aos 4 homens que se compadeceram e tiveram toda aquela trabalheira com ele. Finalmente, ele fica frente a frente com Jesus, o coração dispara, sem poder esperar a hora decisiva em que Jesus iria ou não iria dizer anda, qual seria a reação de um homem tão poderoso. Mas ele fazia muitos milagres, ele era um homem bom. Então, claro que a expectativa é que ele fosse realmente curado. Mas será que ele seria totalmente curado? Parcialmente? O que ia acontecer? É uma situação muito forte, muito forte. Aí ele ouve de Jesus simplesmente: teus pecados estão perdoados. Esse simplesmente é um pouco irônico. Ou se eu botasse aspas, não ficaria tão irônico, né? Se eu dissesse simplesmente entre aspas, deixando claro que não era simplesmente coisa nenhuma, mas nós temos a tendência, sim, de achar que é simplesmente, ora, só isso é o que nós pensamos em primeiro lugar. Lendo a história, pelo menos lendo até aqui, só até esse ponto, só isso. Só. Sabe por que nós pensamos assim? Porque nós somos apegados demais ao bem-estar físico, a conforto. Frequentemente nós invertemos a ordem correta das coisas. Mas Jesus sabe que os valores espirituais estão acima dos terrenos. Ele sempre agiu dentro desse princípio, iniciando logo na primeira tentação, quando ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ali ele mostrou o contraste entre os dois padrões. E então ele dá o prêmio máximo. E eu quero enfatizar aqui a ideia de prêmio máximo, do presente maior que ele poderia ter dado àquele paralítico. Ele perdoa os pecados dele. É como se isso fosse tão importante, mas tão importante para a vida daquele homem,
que ele simplesmente desconsiderou a paralisia. O perdão de pecados foi um alívio definitivo, envolvendo a eternidade e envolvendo sofrimentos indizíveis para os padrões humanos de sofrimento. A cura teria sido um grande alívio, sim, mas aqui, provisório, durante alguns anos, algumas décadas, não sei, e acabou-se. Se a gente começar, então, a pensar um pouco nisso, começa a entender a ordem que Jesus fez as coisas. Nem comentou, mas filho, que coisa triste você aí nesse leito. Quantos anos você está assim? Deve ser muito ruim, né? Ou algo parecido. Não. Ele olha e diz, estão perdoados os teus pecados. Hoje, no encontro frente a frente com o Senhor Jesus Cristo, se acontecesse, quanta gente ficaria decepcionada se ouvisse dele apenas os teus pecados estão perdoados. Na frente dele, assim, ouvisse essa frase. Mas, Senhor, eu estou aqui querendo aproveitar essa oportunidade espetacular de estar frente a frente contigo e podendo pedir alguma coisa. Eu vou pedir, claro, vou pedir proteção do vírus do Covid-19. É claro. A mim, aos meus pais velhinhos, aos meus filhos, aos meus netos, aos meus amigos, às pessoas de uma maneira geral no nosso país, no mundo, é uma calamidade mundial. Senhor, é óbvio, não precisa nem tu perguntar o que você quer de mim. Eu quero proteção disto. Ninguém nem entende como é que se comporta este vírus e o contágio, a repetição de ser acometido pela doença. Ninguém entende nada, tudo é ainda estudo. Então eu quero isso, é a primeira coisa que vem na mente. Um endividado, talvez ainda ligado com o problema hoje da pandemia, senhor, eu gostaria de não perder meu emprego, que eu estou a um passo. Ou, eu já perdi meu emprego 15 dias atrás e estou angustiado. Porque não somente é difícil encontrar emprego, normalmente, quanto mais agora em que muitas pessoas estão na mesma situação que eu não sei o que fazer, eu tenho 3 filhos pequenos, não sei o que fazer. Minha mulher é doente, não pode trabalhar, eu estou desesperado. Eu quero de ti um emprego, uma situação na minha vendinha, lá no meu pequeno negócio que está destruído. Uma esposa maltratada pelo marido, primeira coisa que queria dizer, senhor, muda o coração do meu marido. Se não para convertê-lo, que seria ideal, mas pelo menos para ele parar de ser tão agressivo, de abusar tanto de mim, de me agredir tanto. E por aí vai. Dei 3 exemplos. Poderia ter dado muito mais, vocês sabem. Não é errado ansiar para se ter problemas resolvidos. Não é errado, é natural, é humano. Aqui não é uma crítica. Você está preocupado com o problema do coronavírus, né? Você só pensa no seu dinheirinho lá no fim do mês. Só pensa naquilo de um conforto e tal. Não é. O tom não é este. É evidente que nós temos nossos problemas aqui. Precisamos de pão para viver. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem. Mas o pão está incluído. Quem vai viver sem comida? Quem vai viver sem bebida? Não adianta. E o tal do dinheiro, precisamos para sobreviver. E as relações entre pessoas, maridos, mulheres, e pais e filhos, relações sociais diversas, são importantíssimas na vida de uma pessoa. Claro. Então, o problema não é que é errado querer ansiosamente que Cristo resolva situações suas desagradáveis, ou calamitosas, ou complicadas.
Não. O grande problema é o desequilíbrio que nós damos às duas classes de situações, as situações terrenas e as situações, ou situação espiritual. Os valores, o foco, se nós podemos chamar um erro, que podemos, todos nós, acho que ninguém escapa, de ter essa tendência de inverter os valores. Aí está o problema. Muito mais importante do que tudo isso que eu falei em termos aqui da vida na Terra é o terrível problema da perdição eterna. É impressionante como o inferno parece não preocupar as pessoas. Não preocupam. Quando você tenta abordá-los, mudam de assunto ou criticam. Quem é você para me falar em esse negócio tão assim, difícil da gente afirmar céu, inferno, sofrimento eterno, que não vai ter fim? Aí você, na mesma frase, diz que Deus é bom. Dizer isso para mim, você não está vendo que ninguém entende isso? Está vendo que não tem lógica nenhuma, alguma coisa assim? Ou seja, não apenas não dão ouvidos à questão do inferno, como se revoltam, não gostam. No melhor das hipóteses, ficam respeitosamente em silêncio, talvez dizendo, eu não entendo bem, eu não concordo e tal. Mas é impressionante como a quantidade de pessoas que se preocupam com isso. Existem pessoas que se preocupam, já vi pessoas comentando, tem medo do inferno, tem muito medo, crianças às vezes. Só que às vezes a criança cresce e perde o medo. É curioso isso. Vai ver que não era nem do inferno que estava com medo, era do bicho-papão, ou uma coisa assim meio tenebrosa na cabecinha da criança, de noite e tal. Mas é mais raro você ver um adulto dizendo que está preocupado com o inferno, preocupado com a morte, medo da morte, de enfrentar o desconhecido. Claro, isso aí a grande maioria tem. Eu estou falando é medo do inferno. É impressionante como a maioria não tem. Sendo assim, a preocupação das pessoas a preocupação se volta para as questões terrenas. E quando pensam em Deus, quando pensam em Cristo, focalizam diretamente na questão dos problemas terrenos. Agora é minha chance. Conheci Deus, agora eu sou evangélico, conheci a Bíblia, é só amar a Deus, né? E crer em Jesus, e que diz que ele é poderosíssimo. E aqui não é o que estava lendo na Bíblia? É, o que estava lendo é aqui. Pois ele é poderosíssimo, ele levanta um morto, faz o mar se abrir. Não é esse mesmo Deus que está lá no céu hoje? É. E para quem você está dizendo que eu devo orar, é esse mesmo Deus. Mesmo Deus. Sopa no mel. E se concentra, e quando pensa em Deus, é muito para resolver os seus problemas daqui. Ele está vivo, é poderoso, eu creio nisso, então vou pedir para ele fazer uns milagres na minha vida. Não precisa nem ser um milagre como aqueles enormes, não. Mas pequenos, como esse aqui, de eu não pegar uma doença, de eu arranjar um emprego. Não é nem milagre, é só uma ajudazinha, né? É importante nós lembrarmos que Jesus Cristo fez milagres por duas razões básicas. Primeiro, para mostrar que ele tinha o apoio divino do Deus Todo-Poderoso e estava totalmente respaldando o ministério de Jesus, ganhar a credibilidade das pessoas e salvar almas. Ele não veio curar paralíticos aqui. Ele não veio curar leprosos, dar vista aos cegos. Ele não veio para isso, como finalidade primeira ou última, no sentido de mais importante. Foi para salvar pecadores. Segundo motivo que ele fazia milagre é para fazer uma analogia da cura do corpo com a cura
ou seja, salvação da alma. Mas hoje Jesus Cristo não tem mais necessidade de lançar mão desses recursos. Deus não tem mais necessidade. Jesus Cristo nem está entre nós, está ao lado de Deus Pai. Então é uma situação que, obviamente, nesse particular, mudou bastante. O registro dos milagres que ele, Jesus Cristo, o mesmo que está lá com o Pai, embora não no seu estado glorificado hoje, mas no estado que a Bíblia chama de esvaziado, mas nunca deixou de ser Deus e homem, quando nasceu, foi gerado. Quando ele estava aqui, fez muitos milagres. E muitos desses milagres que ele fez estão registrados no Novo Testamento. E esse registro substitui os próprios milagres, no propósito de levar pessoas a crerem em Jesus e serem salvas. Nessa questão, nesse propósito, é a mesma coisa. Você vê ele curando o paralítico, alguém que estivesse ao lado do paralítico na hora ali, ou você saber a 200 metros de distância, 2 quarteirões de lá, olha, o mestre curou o fulano, o paralítico foi curado pelo mestre. Ou a 1000 quilômetros de distância, em outra cidade, ou 100 anos depois, ou 200, ou 2000, como hoje. Tanto faz, porque o milagre foi o mesmo, a demonstração de poder foi o mesmo. Então, o conhecimento daquilo que ele fez e do tamanho do que ele fez é o mesmo. A essência do que ele fez. E há uma passagem muito interessante em João, capítulo 20, versículos 30 e 31, muito importante aqui, é muito valiosa, porque ela explica exatamente isso. Diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eu tenho a impressão que se eu fosse destacar, sei lá, 10, 15 passagens na Bíblia, as mais básicas, importantes no sentido de serem vitais para nós conhecermos e entendermos a questão da salvação e do ministério de Jesus Cristo, essa aqui estaria provavelmente incluída. Ele fez muitos milagres. Muitos. Aliás, em outra passagem, o próprio João disse que não iria nem caber no mundo inteiro as palavras dele, os milagres dele. Está aqui, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, lá no final do capítulo 21. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ele encerra assim o evangelho dele, João. Belíssimo. Então, Jesus fez muitos milagres, alguns dos quais foram registrados, com o propósito de dar fama a Jesus, não, de mostrar que ele era poderoso, como uma simples demonstração de poder. Não, claro que mostrava que ele era poderoso, mas o propósito era que as pessoas crescem nele. Só isso, crescem nele. Só isso, só isso. Não. João não para aí. Porque creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, já mostra aí, não é só questão de acreditar historicamente na pessoa de Jesus, mas é crer que ele é o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o ungido. Tem toda uma estrutura de verdades por trás desses títulos de Jesus aqui. Messias, Filho de Deus, ele é divino. E eu não vou comentar porque seria uma série de pregações. Mas está aqui, está condensado, concentrado. Creiais, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E este tipo de crer, ou a natureza desta fé necessária para crer, isto é uma fé salvífica, é uma fé que dá
vida eterna, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vocês estão vendo, irmãos e amigos, a importância das coisas espirituais comparadas com as coisas desta terra? Os milagres que ele fez e que Deus, podemos abranger até um pouco, que Deus fez ao longo, ou ele, Cristo, através de anjos ou diretamente no seu estado pré-encarnado, os milagres que muitas vezes nós pensamos que são a demonstração máxima do que Deus faz em benefício do ser humano, ou fez, ou faz, ele pode fazer ainda. Aí nós vemos que não é não. São meios para atingirem um objetivo maior. Qual é? Salvação de almas. Esse é o ponto. E esse é o ponto que todo ser humano deveria estar ligado. Voltando à nossa história, opinião minha, claro, simplesmente uma opinião, não está escrito e nem isso vai alterar em nada a história. Mas uma sugestão é que ele não tenha curado de imediato o paralítico. Ele falou do perdão dos pecados para mostrar, foi uma maneira dele evidenciar que o perdão era mais importante do que a cura. Talvez fosse a maneira dele colocar isto. E essa ordem de prioridades continua absolutamente inalterada até hoje. Versículos 6 e 7, voltando a Marcos, capítulo 2. Diz assim: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Altas autoridades religiosas, inclusive lá em Lucas, a passagem paralela a que eu me referi, capítulo 5, ele fala nos fariseus também. Aqui fala só nos escribas, mas tinha os escribas e tinha os fariseus, autoridades altíssimas, religiosas na época. Vemos então um exemplo típico e triste e prático do que João registrou lá no capítulo 1, naquela introdução belíssima ao seu evangelho, nos versículos 10 e 11, quando João diz: estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então está aqui o verbo de Deus, ele próprio divino e humano, concedendo algo que ele tinha condições de fazer, como vai já mostrar, perdão de pecados, e em vez dessas autoridades religiosas caírem ao chão e dizer, graças a Deus, temos da parte de Deus alguém que tem, um homem que tem ao mesmo tempo capacidade de perdoar pecados, o Messias previsto no Velho Testamento está previsto que teria essas condições, embora não seja muito claro cada detalhe do Messias, do ungido, do Cristo, mas que seria um ser divino e com poderes divinos, sim. Seja como for, Jesus aqui, o grande rejeitado. O que eles fazem é blasfemar contra Jesus. Interessante, eles dizem que Jesus estava blasfemando, porque na cabeça deles, Jesus era um homem, então eles tinham razão. Na mente deles, no argumento deles, em chamá-lo de blasfemo, porque como é que um homem chega aqui e vem dizer que vem perdoar pecados? Então é blasfemo. A questão é que Jesus era Deus de fato e tinha poderes mesmo, então claro que eles é que se tornaram
blasfemos, mas não tinham consciência disso. Não estou desculpando-os por isso, obviamente, mas eles é que foram os grandes blasfemadores. Ainda hoje é assim, ou alguém é crente em Cristo ou descrente de Cristo. Crente no sentido de crer para a vida eterna, como acabei de explicar, inclusive. Uma fé que leva ao perdão de pecados e à justificação, a ser uma nova criatura e tornar-se, então, um filho de Deus com eternidade garantida em Cristo. Crente nesse sentido. Então, ou alguém é crente em Cristo ou descrente de Cristo. Se Jesus não é Deus, como ele diz que é, então alguém está liberado para pensar dele o que quiser, porque ele diz que é Deus. Se faz como sendo Deus. Eu e o Pai somos um. E deu muitas provas disso. E você não acredita, ou alguém não acredita, fique à vontade, meu amigo. Mas se ele é Deus, então ou a pessoa, qualquer um, crê em tudo o que ele diz, ou é um blasfemo. É uma pessoa blasfema, porque ele é Deus, mas não acredita em Deus, critica Deus, não aceita Deus. Acaba sendo um blasfemo na prática, embora os lábios não profiram algo assim tão claramente. Mas, obviamente, se Jesus é Deus, se você diz que não é, está chamando de quê? De mentiroso. Então, lembre-se, você crente em Jesus Cristo, de sempre estar atento para colocar esse tipo de assunto numa conversa sobre Jesus Cristo. Sei que não é fácil, sei que existem muitas resistências, mas essas coisas, meus irmãos, falando agora aos crentes, essas coisas são básicas. Então, porque Jesus isso, Jesus aquilo, é muito bom. Então, você crê que ele é Deus? Deus, ele é Deus, que ele pode perdoar pecados, e só ele, assim como, obviamente, as outras pessoas da Trindade, que não se constituem outros deuses, há um só Deus. Mas essas conversas não são muito comuns atualmente, mesmo quando um crente evangeliza o outro. Eu digo não é muito comum, deixa eu dizer de outra forma. A própria maneira que a gente vive hoje, tão apressada, tão sem tempo, e a própria sociedade hoje tão superficial, cada vez mais superficial. Os jovens não escrevem mais que o é. Já notaram, né, nas mensagens, é que. O para virou P. E um risinho quer dizer uma frase inteira. Então, estão perdendo a capacidade de aprofundar nos pensamentos, nas comunicações. Fica tudo muito superficial. Então, eu fico imaginando hoje um jovem evangelizando um outro, como seria? Primeiro, se aquele jovem crente adquiriu profundidade suficiente para entrar numa questão mais, vou dizer a palavra técnica, mais teológica do Evangelho. O Evangelho contém muita teologia e muitas coisas básicas. Então, aquele que diz, não, eu nasci já crente, que eu creio em Deus, tem que ouvir muitas coisas básicas. Então, não é só dizer, crê em Jesus, não é só isto. Eu me preocupo muito com a forma como hoje os crentes evangelizam, especialmente os jovens, eu penso muito neles, porque tem um futuro pela frente. E é uma geração diferente da geração mais velha, se comunica de uma maneira diferente. Então, e claro, se estou falando com alguém de meia idade, pense na sua geração e de uma maneira de você tratar esses assuntos de uma maneira que o outro, pelo menos, ouviu o que você disse. Se vai entender pouco ou muito, se vai considerar, mas você disse, você colocou na mente dele algo legítimo para ele pensar. Não é só Jesus salva. Ame Jesus.
sorria, Jesus te ama. Não é, claro que eu estou aqui exagerando, simplificando demais, para você perceber que, embora não seja tão simplória a sua maneira de evangelizar, mas será que vai ao ponto de dizer que Jesus Cristo é Deus e que, se não crer nisso, está considerando-o como alguém que não disse a verdade? É preciso confrontar. E quando eu falo confrontar, não é com o dedo no nariz do outro, com raiva. Não, não. Calmamente, rindo, tomando um cafezinho, mas dizendo. Percebendo logo por seu espírito, versículo 8 de Marcos 2, Jesus percebeu pelo seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele então se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se, à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Só em ler corações, Jesus já mostra a sua divindade. E vemos aqui a tristeza dele, quase inconformação, eu diria frustração, num certo sentido. Tristeza talvez seja a melhor palavra mesmo para descrever, de Cristo. Por que arrazoais? Por que vocês ficam com essa desconfiança dentro do coração de vocês? É uma repreensão, mas é uma repreensão sentida, em que lamenta, é um lamento. Como é que vocês fazem isso? Eu estou aqui para salvar vocês. Venham do Pai, venham de Deus. Eu sei de onde eu estou vindo. Já disse várias vezes. E vocês ficam aí discutindo internamente, e não aceitando. Bom, Jesus queria chegar o mais perto possível de provar que ele tinha poderes para perdoar pecados. Eu digo o mais perto possível, que é provar mesmo, só vai ser no céu. Quando os perdoados por ele estarão lá e os não perdoados não estarão no inferno. Mas ele fez o mais perto, o melhor que pôde para provar. Como? Fazendo outra coisa, fazendo uma coisa visível, uma coisa que somente Deus poderia fazer: curar o paralítico. Então, quando ele perguntou qual é o mais fácil, a resposta seria assim: nenhum. Não é questão de ser mais fácil. Quem faz um, faz o outro. Curar um paralítico, levantar um morto, em que ele fez isso também, embora não aqui. Essas coisas só Deus faz. Está no poder de Deus. E perdoar pecados também. Então, na realidade, uma coisa é tão impossível quanto a outra, a não ser sendo Deus. Aí ele diz assim: levanta-te. Acho bonito a dizer que ele mandou. Ele não sugeriu, ele não arriscou. Vamos ver, eu vou tentar aqui umas 3 vezes, para ver se eu consigo levantar esse homem aqui. Não. Eu te mando. Veja a autoridade. Já está resolvido antes, vamos se levantar. Se levante, pega o seu leito, vá para a sua casa. E o homem fez tudinho. Exatamente como ele mandou, inclusive, claro, se levantando, que foi realmente a prova do milagre. Então, o homem que curou aquele paralítico na frente de todo mundo, se ele disse que os pecados daquele homem foram perdoados porque Jesus os perdoou, então foram, porque ele tem autoridade para isso. É exatamente este o ponto. Mas o que nos chama a atenção, e eu quero encerrar lembrando esse aspecto, novamente, foi a ordem em que Jesus Cristo agiu. Primeiro mostrou a prioridade que ele dava a cada uma das ações que ele fez.
Primeira ação, puramente espiritual, perdoando pecados, livrando a alma do inferno, levando para o céu. Segunda ação, física, levantando um homem paralítico. E essa ordem de prioridades está valendo o tempo todo. Sempre valeu, continua valendo hoje. Então, eu quero dar duas sugestões. Primeiro, a você crente. No seu dia a dia, não inverta a ordem das coisas. Primeiro espiritual, depois o terreno. Quebrou o braço. A primeira oração não deveria ser: ó Senhor, que eu sofra pouco. Já começou a doer muito. Que eu não fique prejudicado do movimento do meu braço. Não deve ser. Deve ser o quê? Senhor, que eu seja útil a Ti na esfera espiritual com este braço quebrado. Que eu cresça para trabalhar melhor. Que eu aprenda do Teu amor. Ah, pastor, o senhor quer que uma pessoa que acabou de quebrar o braço ainda está no chão, gemendo, vá fazer uma oração dessa? Quero. Quero, porque eu conheço gente que faz, e já fez, oração assim. Com dor no chão, gemendo, sem saber a extensão do que tinha acontecido fisicamente. E a alma orando intensamente, para que, agradecendo a Deus por aquilo, sem saber nem o tamanho do problema, e indo para um ponto espiritual, entregando nas mãos de Deus o assunto espiritualmente. Claro, depois foi correndo se tratar, tirar raio-x, médico, gesso, aquilo tudo, lógico. E orou para que a extensão não fosse grande. Tudo isso como eu já falei, não é errado. Mas a ordem das coisas, essa ordem pode estar invertida. Então, Colossenses 3:2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Um braço quebrado é da terra. Doendo ou não. Puxe a sua alma, o seu espírito, para esse ponto diante de Deus. Peça a Ele. Peça que o Espírito Santo coloque essas prioridades, essa prioridade das coisas espirituais, dentro do seu coração. Irmãos, eu já vou encerrar, mas eu posso falar aqui 3 horas, 4, 5, não vou convencer você disso, não. Não vou. E nem você próprio vai decidir, a partir de hoje eu vou ser assim. Se eu quebrar um braço hoje de tarde, ou amanhã, eu vou pensar logo nas coisas do alto. Ótimo que você tomou essa decisão, mas eu não sei se você vai conseguir cumprir, não. Porque isso vem de um trabalho do Espírito Santo no seu coração. Agora sim, você dizendo, eu gostaria que fosse, eu vou fazer por onde, eu vou estar ligado mais nas coisas do alto, você vai ver como a sua mente vai começar a obedecer Colossenses 3:2, pensar nas coisas do alto e não nas que são da terra. Esse não significa sim, não prioritariamente. É claro, não em primeiro lugar, não é não de maneira nenhuma absoluta, ficar só o dia na rede. Não, claro que não. Ok? E quando for falar com um amigo, amiga sem Cristo, não pense que é um chavão. O pior é que acaba sendo, mas eu acho que vou dizer diferente. Enfrente o desconforto de dizer um chavão. Ninguém gosta de dizer chavão, dando a ideia de que é uma coisa repetitiva e tal, eu sei. E hoje, infelizmente, é chavão. Mas é um chavão absolutamente bíblico. O quê? Meu amigo, creia em Jesus Cristo.
porque só assim você vai ter os seus pecados perdoados. Ah, isso aí todo mundo diz o tempo todo. Pode ser um pregador falso, um pregador verdadeiro, pode ser um herege, tá? Todo mundo, um herege cristão, todo mundo hoje diz que Jesus perdoa pecados. Agora, depois disso, pode, muitas vezes o que vem de, em verdade, é muita coisa. Mas todo mundo diz que se chama cristão, no sentido bem largo de cristão, todo mundo, ele perdoa pecado. É, exatamente. Aí lá vai você, com o coração ardendo por aquela pessoa que você está conversando, ou um amigo, ou alguém que você conheceu no ônibus, naquele momento, mais ardendo de vontade de levar aquela alma a Cristo. Meu amigo, Jesus perdoa pecado. Eu já falei o que todo mundo fala. Não tem graça. Tem! Não permita que o diabo lhe impeça de dizer chavões, se esses chavões são bíblicos. E se, vou dizer de outra forma, são verdades bíblicas que viraram chavões. E não pense que o diabo está fora disto, não. É de propósito que ele faz com que coisas básicas do evangelho se tornem sem importância. Para o crente legítimo, verdadeiro, quando quer legitimamente evangelizar, perder a coragem de falar. Perder a coragem, e é isso mesmo, gente, não tem muitas vezes, é coragem de falar. Não que o outro vai nos bater, vai nos esfaquear, não, mas só o desprezo, o olhar, o jeito. Ixi, de novo aquele blá, blá, blá. Chame como quiser, meu amigo. Mas eu não sei, isso aí você dizendo para a pessoa, né? Chame como quiser, mas eu não tenho outra maneira de pregar o evangelho para você, não. A não ser dizendo que você precisa do perdão dos seus pecados. E Jesus Cristo veio para cá, viveu uma vida sem pecado algum, para ter o poder de perdoar pecados. Homem e Deus, morreu para pagar os nossos pecados, ressuscitou, está com Deus. Creia nisto. E como a Bíblia diz, e você será salvo. Isso é evangelizar de uma maneira simples e pura. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a agir conforme as coisas da tua palavra. Louvado seja Cristo. Em nome dele, amém.